com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o programa Focando, uma visão espírita sobre a vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje é o programa de número 186. E onde quer que você vá, esteja conosco. Você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco, enviando pelo WhatsApp, que é DDD 11 985176385, da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nós fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre os homens e suas desigualdades comportamentais. Tudo isso numa visão clara sobre o Espiritismo. E nós vamos agora à informação. Essa informação é mais no sentido de reforçar as ações do Ministério da Saúde, que flexibilizou os cuidados com relação à Covid. E nós estamos reforçando aqui da necessidade de se usar o álcool gel. Quando estamos em locais muito fechados, de preferência usar a máscara, principalmente em ambientes de trato da saúde, como consultórios, clínicas, hospitais, enfim. E fora isso, tomar todos os cuidados em relação a nós, em relação ao nosso próximo. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso comportamento. Isso. É isso, Mas é isso. E olha, agora nós estamos com o problema da dengue, hein? Outro dia tinha um amigo meu que com dengue estava passando bem mal. E a dengue é forte, Estava né? passando um perrengue. É um perrengue, porque não é fácil. Então, o que a gente tem que... Não só colocar máscara é boa, lavar a mão com álcool em gel, lavar a mão sempre é bom, mas também tem esse negócio de cuidar dos pneus, né? Das coisas que ficam com água empoçada, Cuidado, né? Tudo. Então, cuidado, vamos tomar cuidado. A nossa saúde também depende de nós, né? Muito mais de nós do que qualquer um. Bom, e agora nós estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao primeiro questionamento. Quem irá responder será o nosso amigo Marcos Aleixo, feito pelo nosso ouvinte Roberto Fonseca Frison. E ele pergunta o seguinte: eu li em um panfleto explicativo sobre o Espiritismo os seguintes dizeres: o Espiritismo não tem sacerdotes, não adota altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos tipo batismo, né?
concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, etc. Então pergunto para você, amigo Marcos Aleixo, a doutrina espírita é ou não é uma religião? Interessante, né? Que até no meio espírita às vezes há essa pergunta, né? Verdade. Ela é tida assim como uma religião e precisa estar na Terra como uma religião para as pessoas se aproximar dela. Ela é, antes de tudo, um processo libertador de consciência, uma filosofia, uma ideia que o alto passou para nós sobre o Evangelho do Cristo Jesus, claramente. Veio nos falar sobre a reencarnação, a continuação da vida. Mas ela é tida assim como uma religião e precisa estar como uma religião na Terra, senão ela só não tem os dogmas e todos esses paramentos que as outras religiões têm, né? Que são todas essas questões aí, tudo, né? A vestimenta do que os religiosos se vestem. Nós não temos essa questão, porque nós não achamos que isso é necessário. Você está ali passando as orientações do alto dos amigos espirituais, que é o Evangelho do Cristo Jesus, baseado na reencarnação, na continuação da vida. O Espiritismo é um consolador, né? É um conjunto de ideias, de pensamento do alto que vem nos dar uma direção de vida, vem nos mostrar falar sobre a caridade, a paz, a respeitar o outro, as religiões, perdoar os inimigos, perdoar o outro. E a base do Espiritismo é a caridade, é o Cristo Jesus. Então, ele só não tem essas questões todas que foi comentada aqui que as outras religiões têm, mas ele é sim tido como uma religião. Tanto é que no censo se pergunta, retém lá a religião espírita no censo. Então, no próprio movimento espírita tem essa discussão. O espiritismo é uma religião, não é religião. Então, o próprio Kardec, ele deixou, olha, o espiritismo, ele deixou assim, o espiritismo ele tem um vertente bem moral do homem, da posição do homem. E isso, ou aquilo que aí o Roberto colocou, o espiritismo não adota, porque o que é o centro espírita? O centro espírita é uma reunião de pessoas interessadas em estudar algumas coisas colocadas pelos espíritos, não é? Por exemplo, você vai no centro espírita, você vai estudar sobre uma coisa que às vezes as pessoas nunca falavam, né? Sobre mediunidade. Todo mundo lá via lá uma aparição, as pessoas tinham medo, falava da tal da mula sem cabeça, falava do menino da porteira lá que ficava sentado na porteira, e assim sucessivamente. São as aparições. E o Espiritismo vem estudar e mostrar como é que se dá isso. As próprias curas que Jesus realizou tem uma explicação. Não é assim, simplesmente vamos curar e curou. Não é assim, tem toda uma explicação até lógica, né? Então o Espiritismo estuda isso, não é? Por exemplo, as meninas de Fátima viram lá um espírito iluminado com bastante luz. O que é isso? Aí, como não se tem explicação, da Nossa Senhora de Fátima que apareceu. E Lourdes, a mesma coisa. Então a doutrina espírita vem explicando um monte dessas situações, mas é isso, é um estudo. A gente vai para o centro espírita se reunir para estudar isso. De vez em quando aparece uma pessoa que está meia com um problema de energia ou um problema espiritual, que ela está em lá, a gente chama de obsessão. Lá no centro espírita, como tem bastante médiums, tem pessoas especializadas e que estudam isso, ajudam aquela pessoa que tem problema, algum problema espiritual e tudo. Porque o espiritismo também estuda magnetismo, não é? A parte magnética, a parte de influência
magnética de pessoa para pessoa. Mas tudo na base do estudo, tudo na lógica, nada no chute, né? Então, por isso que o Espiritismo, ele não adota, porque ele fala assim, todo esse andor, talismã, isso tudo foi inventado pelo próprio homem, né? Porque Deus não precisa nada disso, Deus precisa de um comportamento do ser humano razoável, né, Exatamente, exatamente. Por isso que a doutrina espírita nos fala sobre essas questões, né? A conduta, ela nos fala, nos orienta, nos adverte sobre a nossa conduta de vida. E está baseado na moral, né? Como você falou, né? Nos melhorar, crescer moralmente, nos evoluir espiritualmente. E acima de tudo, assim, não, junto com todas essas questões, é falar da vida espiritual. Né? Aí é fundamental. É fundamental, porque você... É aquela pergunta que nós fazemos aqui no início. De onde nós viemos? É uma pergunta interessante e todo mundo quer saber. Por que nós viemos? Eu não podia... Para que eu estou aqui? Não tem necessidade. Será que não? E para onde eu vou? Vou morrer, vou para onde? Vou para o céu, vou para o inferno, vou para onde? Eu não vou para lugar nenhum. Tudo isso a doutrina espírita estuda. Não é, agora é a vez da Nilce. Vamos a Nilce, deixa ela falar bastante agora. A flor do nosso programa. Digo, né? A partir do momento que a gente começa com essas interrogaçõezinhas na nossa cabeça, a gente começa a esticar um leque de opções. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? E por que eu vim? De onde que eu vim? Então, são perguntas que trazem a nossa identidade. Porque se a gente não pensa nisso, a gente pura e simplesmente nós vamos vivendo de acordo com aquilo que a gente se depara aqui na Terra, o material. E que o outro falou. Falou. Agora, a doutrina espírita, ela tem o cunho filosófico, né? Tem o da ciência e o cunho da religião, que é como o Marcos falou. É religião, mas é algo bem... diferenciado. Mais profundo. Ela não tem chefe, Exatamente. Não tem papado, não tem bispo, então, não tem nada. Quando, por exemplo, vai se falar sobre a fé, é explicado a diferenciação entre a fé de que o outro falou e aquela que eu estou raciocinando. Verdade. Entendeu? Então, nesse ponto, que é uma religião nesse sentido. Mas, na verdade, ela não é uma religião, ela é um conjunto. Eu li, outro dia eu estava estudando e estava lendo que a palavra religião não vem de religar, ele vem de religio. Então. Religio, que é latim, né? O latim vem de religio. Mas, o que importa? Importa é que a gente fala na doutrina espírita. Você é filho de Deus e Deus não vai te desamparar de jeito nenhum. Na verdade, toda questão que surge, e se nós formos buscar na doutrina espírita, nós vamos encontrar muita coisa. Muita. Não só nos livros da codificação, mas em outros, por exemplo, como vou citar aqui, Leon Denis, que ele fala muito sobre a questão da morte. Ele tem um livro dele, De Onde Viemos, se eu não me engano, Por que Viemos, né? Ele dá todas essas explicações. E o Leon Denis, a gente sabe que ele foi contemporâneo de Kardec. Isso. Então, é interessante, Aleixo. É interessante, Nilce. Por quê? Porque esse fato de religião, com o tempo, você vê que houve muita interferência dos imperadores. Teve, na época, no início lá do catolicismo, os imperadores praticamente mandavam nos papas da época, mandavam, eles que convocavam os concílios, né?
Fala. Era outra época, né, que a política, É. Elas escolhiam os papas É verdade. também, né? É. Então era aquele papa que era simpático ao meio. Ao meio, ao pensamento da época, né? Exatamente. Então, mas o que importa mesmo e que o Espiritismo veio trazer é o seguinte: você é filho de Deus, você é dotado de uma alma, você é dotado de um corpo para poder, na Terra, aprender muitas coisas. E para você viver, você tem que ter energia, porque é igual você tem que ter uma pilha Rayovac lá para poder. Desculpa, uma pilha para poder ter energia, né? Você precisa andar, você precisa caminhar, pular, e isso é tudo. Ou seja, ele diz para nós assim: olha, o caminho está aberto, agora a forma como você vai conduzir, isso é uma questão sua. Sua. É bem assim. E Jesus foi uma das pessoas que veio dizer: olha, ande desse jeito que você se dá bem. Pronto. Não é aquilo que Jesus veio trazer. Por isso que o Aleixo começou falando, Jesus foi primordial, porque ele trouxe umas regras de conduta ideal. Se você quer se dar bem, siga esse caminho, que você não tem erro. Não Exatamente. É verdade? É isso aí. É isso aí. Então agora... Agora a pergunta vai para você, Gouveia, e quem está fazendo é a Rosilda Fernando. Tenho um respeito pelo meu filho, quase que uma filha por seu pai. Pergunto, posso, na encarnação passada, ter sido filha do meu filho? Então você tem um respeito pelo seu filho... Como se fosse como pai. se fosse seu pai. Olha, isso acontece às vezes porque o filho se mostra tão inteligente, tão acima até da sua parte moral, na sua forma de ser, de uma conduta. Ele nos repreende, eles falam: não é assim, você tem que respeitar o seu vizinho, você tem que respeitar as pessoas, você tem que se conduzir dessa forma. Ou seja, o seu filho, ele acaba sendo o seu pai. Pode acontecer? Pode. Numa outra encarnação, seu filho pode ter sido seu pai? Pode. E assim vai indo, porque nas reencarnações nós adotamos posições diferentes na medida das necessidades que nós temos. Muitas vezes, por exemplo, eu sou filho da Dona Maria José. Aí a Dona Maria José morre, eu morro, só que eu vou reencarnar. Só que a Dona Maria José tem uma condição de vida, ela enxerga longe, ela é bem mais, espiritualmente, ela é bem mais educada que eu, é muito mais evoluída no sentido de cumprir as coisas. E aí eu reencarno. E eu caso e minha esposa vai ter uma filhinha. E quem vem como minha filhinha? A Dona Maria José. Porque a Dona Maria José, ela gosta tanto de mim, ela gosta tanto da minha pessoa, ela falou: eu vou continuar, eu pedi a Deus para que eu possa continuar ajudando meu filho. Mas eu vou nascer na condição de filha. E acontece. É normal, não é anormal. É até normal, porque isso é amor. É o amor que atrai as pessoas. Isso pode acontecer. E você vai ficar chateada com isso? Não. E essa é um dos motivos porque a gente não se lembra da encarnação passada. Porque imagina, se você lembrasse, seria muito ruim, né? Você ter essa noção que seu filho foi seu pai, que a sua filha foi sua mãe. É ruim, né? Então, nós temos que entender que é possível. E é muito possível porque é normal. Amigos, quer falar alguma coisa? Vamos lá, que é o que não você temos está tempo. falando, né, Luiz? É algo natural, né? Porque a explicação sua foi correta mesmo, porque
Hoje, quem é mãe pode ser filho amanhã, pode ser neto, pode ser irmão, ou pode não estar mais nesse círculo familiar, estar em outro lugar, seguindo o caminho dele no mundo espiritual, em outro lugar, em outro ambiente. Mas isso acontece muito, né? Mais do que... Acontece muito com o neto, que vem já os netos, aquele pai lá, acaba vindo como neto muitas vezes. Então, é interessante esse não, que também vamos olhar os netos e vamos achar, não, é meu pai, minha mãe. Não, não é isso. Acontece bastante. E isso aí é um processo natural. Agora, muitas vezes aquele espírito tem alguma ascendência sobre essa senhora, que é mãe dele, né? Não é que seja o filho, mas ele talvez tenha uma força espiritual, é uma força espiritual que a mãe ainda não tem. E ele tem uma ascendência, já se mostram, o espírito que... eu percebo lá, eu vejo a mãe com 3 filhos, mas eu começo a perceber as atitudes, tem sempre uma que tem uma ascendência. É mais o que ela fala, geralmente é a mais rebelde citou. É uma rebelde, mas tem mais ascendência. Mais carinhosa, Não é mais carinhosa. Todas são carinhosas, eu vejo numa família. Mas não é rebelde, a mais não é enjoa, a mais assim, meia mais dura, é a que se mostra mais séria, né? Mais séria nas atitudes. Não é ela, não achei a palavra, ela é mais assim. Ela é mais dura assim na forma do trato. Não tem tanta, como se diz? Meio termo. Ela não tem compaixão, mas não tanto como as outras duas. E às vezes ela se mostra, eu percebo que aqui tem mais ascendência sobre a mãe. Quando fala, vira lei. Então você fica perceber, né? Você tem duas, ou é alguma coisa mesmo do passado, pode ser, ou é a condição espiritual daquele espírito que já vem com aquela energia, aquela condição de querer. Aquele magnetismo, o senhor falou do magnetismo, aquele magnetismo que envolve a pessoa se ela não ter força, porque o problema é isso, Luiz. Agora, o espírito em si, se nós não tiver uma força espiritual, os espíritos que têm uma força espiritual, um magnetismo envolvente, ele envolve aqueles que ainda estão meio cambaleando espiritualmente, eles envolvem facilmente, se tornam e impõem uma ascendência muito grande, né? Então é interessante, pode ter sido um filho dela, um pai dela, como também pode ser esses casos, né? Não é nada disso. Exatamente. E aí eu vejo assim, se está acontecendo isso, é a oportunidade que aquela mãe tem de fazer uma avaliação do comportamento daquele filho, do comportamento dela. O que ela pode aprender disso? É verdade. Mas ela não pode perder a autoridade dela de mãe. Entendeu? Nessa encarnação quem é mãe é ela. Ela é a mãe. Quer dizer, sabe aquela história? Mãe aqui sou eu. Não é? Mas de procurar aprender. E muitas vezes isso não ocorre porque a pessoa não se atenta a isso. Entendeu? Ela não se liga nessa questão. Ela acha que é normal. Ou então, às vezes, nem percebe. Né? É verdade. Mas isso que o Aleixo falou, que a ascendência da filha tem sobre a mãe, também. É interessante, porque às vezes a pessoa até quer mostrar, não, quem manda aqui sou eu, mas a outra fala, não, peraí, mas a senhora manda, mas isso aqui está errado, a senhora foi lá, fez um negócio errado, foi no... O papel começa a se inverter. Foi no supermercado lá, a senhora quis chupar bala e abriu o pacotinho de bala e deixou o pacotinho lá. Começa a se inverter os papéis, né? Aí a filha começa a pegar no pé da mãe. Então, aí dela tem a mãe, opa, peraí. Se retrai. Então, são fatores que às vezes o filho ele tem mais... vamos dizer assim, espiritualidade, uma força espiritual, mais moral. Uma força, não é nem moral, uma força espiritual, maior mais do que aquele espírito da mãe. Ele começa, e aí a gente fala assim, né? O que está envolvido, né? Agora, se caiu na mesma família é porque foi necessário. É verdade. Por que esse espírito desse filho, dessa filha, tem mais ascendência sobre a mãe? Sobre a mãe, é verdade. E a mãe respeita, porque ela vê que tudo que a filha fala e todas as observações do filho ou da filha realmente
tem sentido. E se você perceber, a maioria dos filhos mais rebeldes, eles têm muita essa questão mesmo de ter muita imposição, muito embate com a pessoa, com o outro. Eles não são de aceitar muita coisa, eles querem se sobrepor. Então, está ligado na questão espiritual mesmo, né? Interessante, a evolução. Aí nós voltamos para outra pergunta, porque tudo isso que o nosso amigo perguntou na outra pergunta, se o Espiritismo é uma religião, o Espiritismo vem nos orientar sobre isso e muitas outras coisas. Muitas outras coisas, isso é importante. Por isso que eu falo, se você não quer ser espírita, não precisa ser espírita, mas lê algumas teorias, lê algumas coisas, você vai ver que você... te faz você pensar. Você pode até não gostar do espiritismo, mas o que faz a gente pensar, ler. Até porque é por isso que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro da humanidade para compreender tudo. É verdade. Então, é isso mesmo, né? A gente... Agora já se faz, então, nós temos que caminhar? Caminhar. O bate-papo começou a ficar engrenar, agora já temos que encerrar o bate-papo, a mesa redonda. Vamos. Então, agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa e pode solicitar uma música de sua preferência. Envie os seus pedidos para o WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985 17 6385, que será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais de nosso país e até do mundo. Porque nós temos que agradecer o pessoal de outros estados, né? De outros países que participam. Municípios, né? Bairros aqui, próximo de São Paulo. Então a gente agradece aqui o pessoal de Osasco, né? O pessoal de Campinas. Tatuapé, nossa amiga. Isso é muito interessante, não é? Sim. Vai lá, amigo. Os ouvintes estão espalhados, então, por todos os lados, né? E se você quiser pedir uma música de sua preferência, faça pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Agora, atendendo a uma solicitação musical de nosso ouvinte, Rita Rodrigues Santiago, ouviremos a música As Curvas da Estrada de Santos, na voz de Paula Toller. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda. Eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Corrijo num segundo, não posso parar.
uma visão espírita sobre a vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Estamos de volta, queridos ouvintes, e atendemos uma solicitação musical da nossa ouvinte Rita Rodrigues Santiago. Nós ouvimos a música As Curvas, da Estrada de Santos, na voz de Paula Toller. Vamos iniciar agora o segundo bloco, Luiz Gouveia? Nós vamos, porque agora nesse segundo bloco a gente desenvolve um tema, que é o tema principal do programa. E hoje nós elegemos o tema Os Homens e Suas Desigualdades Comportamentais. Pelos acontecimentos atuais, né? Nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem. Agora, uma pequena leitura para a introdução. É o seguinte, diz assim, ó: iguais na origem, no lar de onde saíram, mas visivelmente desiguais na organização temperamental, na vontade, nas inclinações. A sociedade, em suma, é um somatório das desigualdades individuais. Seria, então, irrealizável a igualdade em termos absolutos. A reencarnação não invalida totalmente o livre-arbítrio. Justamente por isso, se estamos encarando a questão à luz do pensamento espírita, precisamos ter uma visão mais elástica. De um lado, há quem afirme por enquanto, por exemplo, que as desigualdades são problemas sociais e, portanto, nada tem a ver com a reencarnação. Do outro lado, com o mesmo acento categórico, afirma-se que as desigualdades sociais são consequências do nosso passado. E assim, seria inútil qualquer tentativa de modificação. Então, a única solução é deixar como está. São entendimentos contrários à verdadeira índole da doutrina espírita, de um lado e do outro. Nossa posição há de ser a de meio termo, nunca nas definições intransigentes diante da realidade social. Há, de fato, situações que inferiorizam o indivíduo socialmente, durante uma encarnação ou mais, por causa da rede expiatória de envolvimentos que o acompanham do passado. Se não cabem no vocabulário espírita as palavras azar, má sorte, capricho do destino e outras de uso comum, naturalmente há uma razão para que certos casos perdurem na sociedade a despeito de todo o empenho que se faça para afastá-los e atenuá-los. Se a razão determinante do sofrimento ou das dificuldades não está nesta existência, teremos de encontrá-la no passado, sob a ação da lei moral de causa e efeito. Não pelo que os pais fizeram, mas pelo que o próprio culpado fez, não importa se neste ou no outro século. Daí, porém, não se segue que todas as injustiças da terra, efeitos da maldade, do engodo, do orgulho, por exemplo, sejam projeções do passado e, por isso, irremediáveis. Não. Até certo ponto, as deficiências sociais podem ser retificadas pelas atitudes reparadoras, pela luta contra o mal e pelas reações da parte mais sadia da sociedade. E sempre houve, felizmente, em todos os grupos humanos, os elementos que não se contaminam, ainda que sejam obrigados a transitar pelas mesmas vielas por onde passam o ódio, a baixeza, o vício e a hipocrisia bem roupada. Os desafios são uma contingência desse estado de coisas,
Mas nem todas as ocorrências são fatais. A reparação das brechas que se abrem no organismo social exigem a reforma periódica de suas estruturas. É um fenômeno inevitável, sem o que a sociedade não se adaptaria às mudanças impostas pelas necessidades. Mas as formas estruturais não eliminam a relevância da reforma moral. É ponto em que os insistimos. São instâncias concomitantes que poderíamos esperar de uma casa muito bem traçada, muito bonita por fora, mas construída com material de péssima qualidade, sem alicerce seguro. Então, embora as reformas das estruturas sejam necessárias, o equilíbrio social não dispensa a reforma moral de alto a baixo. Não se reformam costumes por leis ou pela força. Por mais bem intencionada e cuidadosa que seja uma lei, não está isenta de acomodações e distorções, quando o homem quer usá-la em benefício de seus caprichos ou de conveniências ocultas. A justiça nunca deixa de vir, cedo ou tarde, segundo as nossas noções de tempo. A reencarnação está na vida social, não tenhamos dúvida. Quem escreveu isso foi Diolindo Amorim, num livro que se chama O Espiritismo e os Problemas Humanos. Muito bem, Diolindo, olha, quem já leu as escritas do Diolindo Amorim, ele é uma pessoa sensacional. Ele tinha assim vamos dizer assim, as suas colocações eram de uma assertiva. Ele ia fundo no poço, que nem esse problema aí que ele relatou das desigualdades comportamentais. Aleixo e Nilce, nós somos desiguais. E nós acabamos de falar agora de uma mãe com um filho, não é? De uma relação familiar entre os irmãos, de uma relação entre amigos. Nós temos pensamentos iguais, nós vemos as coisas de forma... Nós estamos vendo um copinho branco aqui, mas se você falar, faz uma dissertação sobre esse copinho branco, você vai falar um monte de coisa, eu vou falar um monte de coisa, mas pode ter certeza que muitas coisas que eu vi, você não viu, e muitas coisas que você viu, eu não vi. Por quê? Nós temos focos, informações, caminhos que fizemos diferentes, porque somos espíritos diferentes, com caminhos diferentes. Então, é por isso que a sociedade, um tem que ajudar o outro e um tem que se basear no outro. Na verdade, já imaginou se nós fôssemos todos iguais? A chatice que seria. É verdade. O nosso desenvolvimento está justamente aí, na desigualdade. Cada um tem uma procedência familiar, cada um vive em um determinado lugar, e aí vem as diferenças sociais. Né? O que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz que nós somos iguais, que Deus nos criou iguais. Nós somos espíritos em evolução. Agora, as desigualdades sociais, elas são criadas por quem? Por nós. Por nós mesmos, com a nossa necessidade de acumularmos bens terrenos, né? Com a necessidade que nós temos de ter as conquistas materiais. E para isso não se mede esforço para conseguir, mesmo que isso custe uma dor muito grande para o outro. Então, na verdade, nós criamos as diferenças sociais baseados na nossa ganância, baseada no nosso
individualismo, no nosso querer. Por isso também é um comportamento diferente. Por isso o comportamento diferente, cada um pensa de uma forma, né? Por exemplo, eu tenho aqui na minha frente uma caneta. Mas e daí? Eu posso ver que essa caneta, a tinta dela é preta, você vai ver que ela é azul. E o outro vai falar, não tem tinta nenhuma. Não é verdade? É verdade. Nesse sentido que eu falo, que se fosse todos iguais, como seria o desenvolvimento do planeta? Verdade. Não é? E nós criamos, às vezes, normas e preceitos que melhor me atendem. Eu só crio aquilo, eu apoio aquilo que melhor me atende. Se não vai atender o outro, eu às vezes falo, não, se eu não tenho aquilo que nós falamos numa época que aquele amor do Cristo, que o Cristo falou, amai o próximo como a si mesmo, se eu não tenho isso, que o outro que se lixe, né? Vamos dizer assim. Exatamente por causa dessas desigualdades todas, por causa do nosso egoísmo e tudo mais, é que se há a necessidade de se criar as leis civis, as leis que vão reger o comportamento de uma determinada sociedade. Verdade. Não é? Por isso, porque o dia que nós observarmos muito bem essas leis, observarmos muito bem as leis morais, nós não vamos precisar das leis civis, porque nós vamos ter um outro entendimento. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa que nós estávamos conversando no carro, Nilce. Aleixo, nós hoje estamos vendo essas construções, desses prédios com sei lá quantos apartamentos numa torre, um monte. E as paredes estão cada vez mais finas. Vamos dizer, o piso está cada vez mais fino. Então, se um outro ronca lá do outro lado, já o outro do lado de cá já escuta. Então, nós estamos vendo que está existindo muito atrito entre os vizinhos, entre as pessoas, a intolerância. Tudo isso causado pela ganância. Porque hoje em dia, quem puder gastar menos possível na sua realização de fazer um prédio, está fazendo, porque o que interessa para ele é o dinheiro. E é isso. Isso gera comportamentos esquisitos. Fale alguma coisa sobre isso. Esses dias, de um tempo para cá, eu venho pensando, eu fico imaginando. Você passa numa rua. E quantas centenas de casas você vê numa rua? Quantas dezenas? E tudo acontece ali. Verdade. Com uma parede só, separando nós de não ver o que está acontecendo ali. Toda a intimidade, tudo aquilo que o ser encarnado precisa fazer está acontecendo ali, muitas vezes naquele minuto que você está passando ali, ou de dia ou à noite, seja o horário que for. O senhor está falando eu fiquei pensando, olha, nós passamos num lugar, tudo está acontecendo ali, muita coisa acontecendo atrás dessas paredes que nós não temos nem ideia, mas está acontecendo. Muito perto de nós, com a diferença de um portão e uma parede, separando os olhos carnais de ver. Então, o senhor falando disso daí, né? As questões, as desigualdades comportamentais estão nisso hoje, né, senhor Luiz? Os problemas sociais e econômicos do mundo hoje é por causa das desigualdades comportamentais. O espírito é um espírito único, individual. Então, cada espírito está no seu grau evolutivo. Nós percebemos o quê? Que hoje, o que acontece? Como a Terra ainda é um planeta de provas de expiação e a grande totalidade, quase a sua totalidade são espíritos imperfeitos, ele pensa só em si, como o senhor falou. Então, quando ele está num ponto melhor, ele não pensa no outro. Ele procura oprimir o outro. Hoje nós vemos, como já vemos desde antes da escravidão, depois da escravidão aí da Casa Grande, esses relatos que está aparecendo de novo aí de trabalhos escravos aí, essas opressão que nós estamos vendo aí no país de novo, ali na região do sul do país.
E existem várias outras religiões. Agora apareceu as carvoarias novamente, né? As Então, carvoarias. aí nós percebemos o quê? É o ser oprimindo o outro. Por quê? Quando ele tem uma oportunidade de estar numa condição melhor, seja por ter dado da família, seja pela sua capacidade intelectual de ter desenvolvido algo que ele conseguisse construir algo, ele começa a precisar de gente para trabalhar, ele vai oprimindo. Seja por um conhecimento que ele tem, um contato que ele tem com alguém, monta uma empresa, monta alguma coisa que gera emprego, mas ele gera de uma forma que ele pense só nele, não ganha um maior, muito maior dele, não do seu funcionário. Aí o funcionário às vezes faz corpo... Então, mas isso não é o caso. O caso é que a diferença é comportamental do espírito, sim. Tudo que nós vemos hoje é questão do espírito. Você pega um espírito mais equilibrado, ele já procura ser mais justo. Ele já começa a ter na empresa dele mais justiça, ele começa a se preocupar mais com o bem-estar do seu funcionário, ele já começa a não visar só lucro, e sim uma participação dos lucros da empresa para os seus colaboradores. Ele já começa a chamar o funcionário de colaborador. Então, há muitos com essa preocupação hoje. E há outros tanto na sociedade com problemas muito sérios, desequilíbrios espirituais muito sérios. Essas desigualdades comportamentais, você vê uma pessoa direita e a outra matando, roubando. Você vê as pessoas vivendo a sua vida, trabalhando, e você vê tantas outras desequilibradas aí pela rua, pelo mundo. Então isso daí é uma desigualdade comportamental, mas está ligado ao espírito, que gera essa tantas outras situações que nós vemos hoje no mundo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela falando para mim, corretora. Ela falou o quanto é humilhante, às vezes, o trabalhador vai procurar uma casa, alugar e não consegue. Não que ele é uma pessoa, não, ele está precisando da casa, mas não tem condição. Por quê? Vão buscar o score que ele escolhe, né? É baixo. É baixo porque é lógico que vai ser baixo. Ele não tem condições de ter movimentação alta, mas aí as portas são fechadas. Se o camarada não tem condição, às vezes atrasa uma prestação de cartão de crédito, de o que for, cortado. Aí o cara precisa daí da casa para morar com a sua família, mas não se abre a porta porque eles já começam a taxar ele como um mal pagador. E aí você começa o quê? Agora, se você vê frente a você hoje, veja como as questões comportamentais. Alguém de uma moral muito baixa, mas de muito dinheiro, de muita influência, todas as portas são abertas. Então a diferença comportamental é do espírito. Você percebe que você dá valor, o espírito, pelaquilo que o outro tem materialmente. E o outro já não. Já começa a dar valor pelaquilo que a pessoa é. Ela já começa, nem que ela esteja na humildade, ela começa a pensar no outro, pensar em tentar auxiliar alguém, tentar ser uma pessoa boa. Aí é uma diferença de comportamento de espírito para espírito, né? Aí eu vejo, o que o Aleixo está falando, eu fico pensando, o que leva um chefe de Estado a declarar guerra para o outro país? Eu estava pensando nisso quando estava falando. Por quê? Que nem agora, uma guerra que se você for ver, na cabeça dele e de um grupo vai de máximo 15, 20 pessoas. E 2, 3 países ali do lado, que na Bielorrússia, algumas que estão do lado dele só apoiando isso, mas nada. E vamos para a guerra. Tem toda uma estrutura, tudo bem, mas vamos para a guerra. Aí quem é que vai sofrer essa situação? Vai ser os governantes que declararam guerra, que vão brigar um com o outro, vamos marcar um ponto de encontro e vamos brigar lá, vamos montar um ringue e vamos brigar. Não, quem vai morrer é a população, e já morreu mais de milhão de pessoas. Ele continua lá bebendo, comendo, ele dormindo, do bom e do melhor. Né, ganhando bem, indo lá, tem o seu iate, tem tudo. Não passeando, só ele, todos eles. Continuam vivendo a vida. Vivendo é normal. E quem está sofrendo com o encargo
É igual a mesma coisa lá no Israel e Palestina. É outra coisa que não dá para entender. Aquele agora o pessoal está brigando com o tal do presidente de Israel. Aí você vai na África, aquelas brigas eternas de um querendo tudo por causa de diamante, pedras preciosas, de ouro, tudo por causa disso. E quem leva a culpa é o coitadinho da população que não tem nem às vezes o que comer. Então você vê que umas pessoas que estão na cabeça resolvem uma determinada coisa e prejudica milhares e até milhões de pessoas que estão em volta. E as pessoas que estão em volta às vezes não estão nem sabendo por que está apanhando. Né? Então, isso é a desigualdade Isso de comportamento. Tudo, olha, eu estou aqui pensando, olha a influência da palavra. Verdade. Veja bem, para que haja uma guerra, tem que ter saído essa frase, vamos entrar em guerra, de alguém. Né? E um monte de justificativa. E ali ele vai contaminando outro e a guerra acontece. É assim. Então, o pensar que a palavra ela pode tanto construir como destruir. Né? E é da palavra que muitos estadistas, muitos líderes mundiais fizeram horrores pela palavra usada na hora errada. Aliás, pela uma palavra que não foi construída através de um pensamento bom, através de uma avaliação boa, através de uma análise do que aquilo vai provocar. Em termos ali da cidade, da região, do mundo, porque isso afeta o mundo. Entendeu? Então, eu vejo bem assim a questão do falar. Começa de alguém. Porque nós vemos aí a palavra de Jesus, por exemplo, as palavras dele têm significado até hoje. Todo mundo, nós estamos ouvindo ainda Jesus falando. Verdade. Né? E a mesma coisa nessa questão que você colocou aí da guerra. Todo mundo aqui, nós todos assistimos já. Eu já assisti umas 10 vezes o tal do Robin Hood. O que é o Robin Hood? O Robin Hood é uma pessoa que era de uma linhagem boa. O pai dele era bom. Mas teve lá um xerife de Nottingham, né? Da cidade de Nottingham, que quis dominar tudo. Então, o pai do Robin Hood lá foi expulso ou foi para cruzada, não sei. Eu já assisti, mas não entendo direito o que aconteceu com o pai do Robin Hood. Eu sei que esse xerife quer dominar na força e quer tirar o poder do tal do rei Arthur. Então fica aquela coisa aí, uma pessoa fazendo as maiores perversidades contra o povo, e o Robin Hood surge porque ele pega todo o povo que fugiu daquele condado para o meio do mato, para escapar das barbaridades que o xerife lá faz. Isso fica bem evidente do que uma cabeça comportamental estrambelhada de tentativa de adquirir poder, riqueza e uma série de coisas, não faz para conquistar uma posição melhor do que os outros. Mata, faz barbaridades, e hoje, na versão atual, nós temos várias guerras por aí, pelo nosso planeta Terra, ainda acontecendo por esses destemperos.
Você vê, né, seu Luiz, hoje acontece a lei do Robin Hood às avessas, né? O Robin Hood, o que ele fazia? Ele começou a tirar dos ricos, invadir tudo para levar para os pobres que não tinha nada. Também não estava certo, mas na mente dele ele queria agir desse jeito. Hoje o que acontece na sociedade atual? O povo é oprimido, se tira o que ele tem para dar para quem mais tem. Se a gente que fala Inverteu. Hoje é a lenda do Robin Hood às avessas hoje. Então é isso. Agora, olha, 10h59 já acabou praticamente o nosso tempo aqui. Quem é agora? A Nilce? A Nilce vai terminar. Você quer conhecer a Uzi Guarulhos? Entre no nosso site uziguarulhos.com.br. Você encontrará os endereços de todos os centros espíritas de nossa cidade e mais informações sobre nós. Vamos a um pequeno intervalo e lembrando que você pode solicitar uma música DDD 11 985176385 da família Web Rádio. Vamos ouvir uma música agora por solicitação de Raoni Destonis. Ouviremos Eu Choro na Voz de Fabiano. Tem hora que bate uma tristeza tão grande que eu não sei o que fazer nem pra onde ir. É tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém pra ouvir. Então choro sem ninguém ver. Eu choro faço o possível pra segurar a cabeça, mas a emoção não quer.
choro. Vem pra Família Web Rádio, você também. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Aqui quem fala é Dionísio Arilha, do programa Terapia da Vida. Convido a todos para ouvir quinta-feira a partir das 14 horas. Espero por vocês. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. FamíliaWebRádio.com. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que tem o seu comércio e deseja divulgar em nossa rádio, é muito simples. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie o seu produto ou serviço. A sua mensagem comercial será veiculada durante a nossa programação 24 horas no ar. Preços promocionais. Ligue DDD 11 98517 6385. Repetindo, DDD 11 98517 6385. Anuncie e faça parte você também da Família Web Rádio. Está em busca de uma nova escola para o seu filho? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, período integral? Colégio Integrado de Guarulhos, SIG. 40 anos de tradição. Sistema de ensino Bernoulli. Hexacampeão no Enem. Matricule-se já. Atividades extracurriculares: ginástica, violão, coral, vôlei, basquete, xadrez, robótica, pintura, música, natação, balé, karatê, futsal. Anota aí os telefones: 11 24550200. Atendimento 24550200. Central de Matrículas 11 955989532. 11 955989532. Acesse sig.br. Endereço: Avenida São Luís, 183, Vila Rosália, Guarulhos. Colégio SIG. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Moderna, pronta para o futuro. Tecnologia de ponta, equipe de qualidade e os melhores ouvintes. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante, a sua mais agradável companhia. Olá, caros ouvintes da Família Web Rádio. Eu sou Irvênia Prada. Eu quero convidar você para o programa Animais e Espiritualidade, que eu estou coordenando nessa rádio e que vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Então eu conto com a audiência de todos para que a gente possa estudar junto vários assuntos muito, muito interessantes.
Conto com a audiência de todos. Um grande abraço. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Então, nós começamos o nosso terceiro bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida e atendendo a uma solicitação musical da nossa ouvinte ou da nossa ouvinte Raoni Destones, ouvimos a música Eu Choro, na voz de Fábio Júnior. É isso, agradecemos a todos vocês, ouvintes, que agora nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita a conectar a todos no planeta Terra. É isso que nós estamos falando, planeta Terra, hein? É aniversário, hein? Tá chegando aí, hein? Aniversário da Web? Aniversário da família Web Rádio, hein? Olha que beleza, hein? A equipe da USE vai estar aqui no sabadão, hein? Esse dia... Já tem data? Talvez 29, né? Estamos resolvendo aí pro dia 29. Abril. 9 horas direto, hein? Bacana, hein? Que legal, 9 horas aí. Vai ter coffee break, almoço break, vai ter tarde break, tudo com break. Só não vai ter música break. Família Web merece. Família Web merece. E bastante os comunicadores também entrevistados aí, hein? Maravilha, hein? E aí, também agradecemos também a direção do Centro Universitário da FIG Unimesp pelo espaço que utilizamos para fazer este nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E você sabia que pode ouvir a Família Web Rádio diretamente no site familiawebradio.com? E se quiser, poderá abrir uma aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar com suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. familiawebradio.com. E agora também no YouTube, nós estamos no YouTube. No YouTube. Maravilha, maravilha. Tá certo. Vai poder ver a gente lá, tá cheio de programa. E agora é visão, olhando os comunicadores, não é? Então aqui, ó, a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Então, no dia 16 de abril, terceiro domingo do mês de abril, em comemoração ao codificador da doutrina espírita Allan Kardec, a USE Guarulhos realizará uma atividade na Praça Allan Kardec, aqui na cidade de Guarulhos. A partir das 9 horas, nós vamos estar realizando uma atividade intitulada Mostra do Livro Espírita. Este evento contará com a participação de uma banda de bolso e de rua chamado SP Brasil. Vai ser muito bacana, viu? Vai ser na Praça Allan Kardec.
Você, ouvinte, está convidado a participar, né, Marcos Aleixo? Bacana, estaremos lá vendo essa banda aí, né, Nilson? Tomando um cafezinho, um chazinho. Verdade. For do nosso programa vai levar um chazinho, aquele chá especial. Sua Armando não pode faltar o chá, nós vamos buscar sua Armando. Antes que esse chá venha mediunicamente, nós vamos trazer ele ao vivo, né? Ao vivo. E agora, vamos à divulgação das palestras que serão realizadas durante os dias do dia 14 até o dia 21 de março. O tema abordado neste mês de março é o papel da mulher nas mudanças sociais. E são muitos, hein? Dia 14 de março, hoje, né? O Paulo Feitosa fará palestra às 20 horas no Grupo Espírita Luz da Esperança. Rua Arthur de Azevedo, 20, Jardim América, Guarulhos. E no dia 17, que é sexta-feira, a Iva Sampaio Sparano fará palestra às 19 horas e 30 minutos na comunidade espírita Estrela da Caridade, localizada na Avenida Valdomiro Pereira, 27, Inocope, Guarulhos, São Paulo. É isso, e só isso essa semana, né? Tem semana que tem muita palestra, né? E tem semanas que... Essa semana tá pouca. E agora, nesse momento, vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita que estão contidos no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas espíritas. Os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza. Porém, entre os inferiores não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem e mulher, havendo quem, por esta razão, suponha ter realmente um sexo. As contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Isso Kardec está falando, porque tem esse processo de ainda, no mundo espiritual tem sexualidade, tem as pessoas ainda se conservam homem e mulher. E essa pergunta foi feita para um espírito de nível já um pouco mais evoluído. Ele falou, realmente, tem espíritos que se acham ainda com fome. Tem muitos espíritos que têm fome, viu? Quer comer um macarrãozinho, né? Quer comer um bifezinho. Ainda tem essa vontade. Porque no mundo espiritual, não é porque a pessoa desencarnou que ela vai virar um anjo, um espírito puro. Não. No mundo espiritual nós sabemos que nós não temos mais corpo físico, nós não precisamos de se alimentar por nada bruto, nada materialmente bruto, não precisamos disso. Mas tem espíritos que desencarnam e acham que ainda estão vivendo no dia a dia, porque eles se veem, né? Porque nós temos aí um processo de perispiritual, que não é a hora de explicar, mas o perispírito, você aparece do jeito que você se vê, da mesma forma que quando estava vivo. Então você quer ainda continuar bebendo, muita gente vai para o bar ainda para sugar as energias, beber. Então por quê? E aí Kardec fala que depende do nível de cada espírito, que ele ainda vai se achar com a mesma situação, sendo homem, sendo mulher, ainda querendo dar uma de machão, hein? Já pensou que é dar uma de machão em cima das pessoas? E assim sucessivamente. Não é? O que vocês iam declarar? É exatamente isso, né? O espírito mais evoluído, ele tem uma consciência, já está tomando uma consciência das leis de Deus e não necessitam mais, a cada evolução espiritual que ele alcança, das questões materiais. Então ele não sente essa sensação mais de fome, de sede, de frio, de desejos pelaquilo que é material ainda. O espírito inferior que não está desmaterializado ainda, porque
o espírito ele não é imaterial, ele é incorpóreo, porque ele ainda é revestido de um corpo fluídico, que é material, de um fluido material do mundo espiritual, que é o perispírito. Então, quando ele ainda não está evoluído, ele ainda, aqueles mais imperfeitos querem sentir as sensações da matéria ainda, né? Querem se alimentar, querem vivenciar a sexualidade ainda desenfreada como vivenciavam aqui, muitas vezes, querem sugar as energias dos entorpecentes, dos alcoólicos e todas essas questões. Por isso que os espíritos nos orientam que esses ambientes, a psicosfera de ambientes onde está ligado os vícios, tem a probabilidade muito grande de atrair esses espíritos ligados à matéria ainda, né? Porque eles querem sentir as sensações daquilo que eles usufruíam quando estavam encarnados. Então veja que detalhe interessante, né? Que a gente começa a entender. Por isso que os espíritos falam que quem atrai a inferioridade para a Terra somos nós mesmos, né? É verdade. E olha, eu estou procurando aqui no meu celular um livro que tinha um delegado que ele escrevia sobre o mundo espiritual. Ele escrevia sobre os espíritos no mundo espiritual. E ele tem um livro que ele fala sobre até sexo no mundo espiritual. Que, nossa, saiu uma discussão a esse respeito, saiu uma briga no movimento espírita a esse respeito. Como assim? O espírito... Mas é exatamente isso que os espíritos estão falando aqui no livro do Céu e Inferno. Tem espíritos que ainda... tem espíritos que ainda se acham com o mesmo corpo, com as mesmas situações do que estava aqui na Terra. Então, às vezes, tem desejo de beber, tem desejo de comer, tem desejo disso. E até na parte sexual. Quando uma pessoa muito viciada, né, que é uma pessoa que é voltada para isso, também. Eles acabam até participando aquelas envolvimentos na sexualidade desregrada, sem compromisso, sem respeito, eles acabam se envolvendo nesse tipo de evento, né? Rafael Américo Ranieri, ele tinha esse livro, mas criou uma confusão tão grande que no meio espírita, falando sobre a sexualidade no mundo espiritual. Mas aí, às vezes, a pessoa joga também um pouco aí acaba entrando em campos meio esquisitos. Porque você tem que ter uma base boa. Mas é complexo esse processo, porque muitos espíritos realmente ainda desencarnam, acham que está encarnado, porque ele se vê, ele sente, ele tem frio ainda, ele tem isso, mas não sem necessidade. Mas acontece. O interessante é que eles até depois compreendem que desencarnaram, mas querem continuar sentindo as sensações da matéria, né? O grau de evolução espiritual é tão pouco ainda que você vê, ele tem uma oportunidade de evoluir, de procurar o melhor no mundo espiritual, ele quer continuar ainda assim, as paixões. O Paulo de Tarso, num dos vídeos dele, numa das falas dele, ele fala algo interessante. A gente aqui na Terra é que nem quando a gente vai no oceano e pega um punhado de água, ele mostra assim, ó. Se você pôr um punhado de água na mão, a água vai escorrendo aos poucos, e fechar a mão, a mesma assim, ela vai escorrendo pelos dedos e vai esvaindo. Ele fala, aqui na Terra, aquilo que nós procuramos aqui na Terra é assim. Com o tempo ela vai esvaindo e tudo que é terreno vai embora. Vai embora. E eu estou preocupado, ele fala, em querer conseguir o oceano todo, que é o que vem de Deus. É verdade. O entendimento, o conhecimento das leis de Deus. E os espíritos ainda muito imperfeitos, muito inferiorizados,
ele se torna tão materializado que eles querem vivenciar só aquilo que é material, né, Nilson? Então, ele fica aqui porque para ele está acomodado, né? É verdade. Então é isso. Você vê, no livro Céu e Inferno tem todas essas abordagens. Por quê? Porque às vezes Allan Kardec entrevistava os espíritos e os espíritos lhe mostrava desejos físicos, desejos de coisas aqui na matéria que não tem mais sentido, mas que ainda muitos espíritos, e não são poucos, hein? Muitos espíritos partem no nosso planeta aqui, vão para o plano espiritual e chega lá e acha que está vivendo com toda a situação. O próprio Nosso Lar. Tem um livro do André Luiz que mostra lá o Nosso Lar, as pessoas sendo atendidas com tudo, com casa, com almoço, janta. Mas não é a alimentação da terra, isso, então, são frutas, mas tem muita gente que precisa, quando está chegando, por exemplo. É um caldo, é uma alimentação fluídica do mundo espiritual. Só que a pessoa acha que é uma alimentação. Que é uma alimentação física. Mas não é. Então. É uma alimentação física, mas de um fluido do mundo espiritual. Então, exatamente, mas para o espírito que não está sabendo, para ele está comendo um arroz, está comendo um feijão. Você pega, eu sou um espírito bem perfeito. Eu vou necessitar ainda de uma situação, de uma adaptação lá. Eu não tenho ainda uma condição. Marquinhos. Porque eu não vou chegar lá totalmente ainda com uma condição de um espírito mais evoluído. Então, provavelmente, eu vou sentir falta de algumas coisas ainda que há esse recurso no mundo espiritual até que a gente se adapte, se adaptar de novo ao mundo espiritual para continuar o nosso... Por isso que a jornada terrena é importante para a gente procurar se esforçar e já ir se desprendendo da matéria aqui, né? É verdade. Então, olha, é que vocês não lembram. Esse livro do delegado Ranieri, mas causou uma polêmica tão grande. Entrou esse que eu li hoje, o Deolino Amorim, entrou o Herculano Pires, todo mundo falando em cima disso. Por quê? Porque realmente a gente pensando, nossa, é um absurdo o sexo no mundo espiritual. Mas, para aquele espírito que reencarnou, que ainda está materializado, aquilo é normal. O que há, Sr. Luiz, então, é a forma e o conhecimento. Há uma troca de energia. Então, diferente. Então a gente, se a gente não estudar, não procurar o conhecimento, a gente vai pegar ao pé da letra. Não tem sexo no mundo espiritual, nós não estamos com o corpo material mais, como aqui. Isso. Você tem uma sensação boa quando você já está numa condição de evolução, uma troca de energia saudável com aquele que você se afiniza, mas não é dessa forma que nós... É igual aqui, né? Essa forma aqui é só para espírito materializado, né, senhor Luiz? Que está ainda muito apegado ao que é material... E ele quer sentir a sensação da matéria, por isso que ele quer vir para a Terra. Então, são coisas. Então, olha, você almoçar, jantar, tomar café no plano espiritual, como o Marcos Aleixo falou, tudo fluídico. Até porque, senhor Luiz, por isso que esses espíritos muito desmaterializados, o mundo espiritual nos orienta, as obras de André Luiz, é chamada de regiões inferiores ou umbral, eles se reúnem em determinada região porque o pensamento deles se atrai para o mesmo tipo de... Todos eles são ligados a questões materiais ainda. Então eles querem vivenciar tudo aquilo que eles... já ouvimos falar, os afins se aproximam. Isso, então eles formam comunidades em determinada localidade, cidades, eles fundam em determinada região do mundo espiritual, para viver como eles viviam aqui na Terra. Marquinhos, eu vou falar um negócio para você. Você viu que nós falamos, estamos chegando no final do programa e a nossa flor do programa não falou nada a respeito desse assunto, hein? Nós estamos sem educar, não estamos sendo corteses. Nós estamos, ela tá de lado, ela tem que falar alguma coisa sobre isso. Eu estava deixando os varões trocar ideia. É aquilo, né? Quando
a pessoa já se deslocou, vamos dizer assim, do plano material, vai depender muito da evolução dela. De repente, ela acha que ainda tem que ficar aqui. E ela passa a viver aqui, no plano material, como muitas vezes sem saber, outras vezes por não aceitar, ela acha que ela está aqui. Então, ela vai viver dentro daquela casa que ela viveu, ela vai fazer as mesmas coisas. E assim, ela não vai perceber que ela está ali e que as pessoas que ela convivia passam por perto dela, não conversa. Na hora de pôr a mesa, a cadeira dela já está ocupada. Então, aos poucos, a ficha vai caindo. Mas é muito pouco. Aos poucos, porque... Veja bem, quantos relatos tem? Ela precisa dormir numa caminha ainda. Exatamente. Quantos relatos tem? Outro dia eu estava lendo um relato, eu não sei onde, porque a gente lê tanta coisa. A moça faleceu, a moça trabalhava, ela é enfermeira num hospital. Ela faleceu e ela continuou trabalhando no hospital. Na cabeça dela, ela estava normal. Um outro caso também, a moça estava doente, né, no hospital. Ela desencarnou e ela conta que ela saiu do hospital e ela foi para a casa dela porque a mãe dela estava precisando dela. Ela estava vivendo lá. Isso ela falou, não, eu vou lá porque minha mãe está precisando de mim. Isso é uma noção de percepção do espírito. Como que ele viveu, né? Como que ele está encarando a situação agora. Aí, quando ele começa a perceber, ele vai ver que tem algo diferente, mas ele vai receber ajuda. Verdade. Né? O mentor está sempre ali. Muitas vezes, eu já li relatos que o mentor chega, convida, chama aquela pessoa para ir para o plano espiritual, mas ela não aceita, porque ela não acredita. Então, é difícil. Nilce, olha, vamos lá, que nós já estamos ali, ó, nosso horarinho já. Nossa, já está 3 minutos, vamos embora. Então vamos lá, agora é a Nilce no 21. E agora vamos a uma frase de reflexão, e é com você, Gouveia. É isso aí, vamos lá. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites, desse modo, no poder absoluto das circunstâncias adversas a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te aflige, trabalha servindo, e a dor ergue-se por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a equitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. Quem escreveu isso, quem disse isso foi Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Maravilha, né? E a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora, caminhando já para o encerramento do programa, né? Vamos à prece final. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos emitindo os nossos sentimentos de imensa gratidão por mais essa tarde,
por mais essa oportunidade de aprendizado, nesta oportunidade em que a doutrina espírita sempre nos esclarece, ela sempre nos ensina, e por essa oportunidade que o nosso Pai Maior nos concede a todas as semanas aqui nessa emissora. Que assim seja, graças a Deus. Isso, muita paz. Nilce, obrigado pela prece, obrigado, companheiros, pela presença de vocês, obrigado, Luiz Leite, obrigado aos ouvintes que estão aí assistindo ao nosso programa, escutando, agora assistindo também, né? Escutando e assistindo. Então a gente agradece e pede a Deus que nos abençoe e muita paz e até a semana que vem. Eu também vou agradecendo a todos, nossos companheiros, Nilce Pereira, flor do nosso programa, Luiz Gouveia, nosso professor, Luiz Leite, diretor da rádio, e os nossos queridos ouvintes, né? Cortou o cabelo. Você é um gente, né? Você é outro nível de pessoa. Aqui, né? É outro nível de pessoa. Você é vai subir o vídeo. Catedrático, professor, rapaz. Agradecendo a todos, agradecendo nossos queridos ouvintes. E a Nilce, ok? A flor do nosso programa. Por todos esse auxílio, por estar conosco. Agradecendo a equipe espiritual da USE que nos ampare e nos auxilie. E que possam todos ficar na paz e na luz do Cristo. Eu também vou me despedindo, agradecendo ao nosso diretor Luiz Leite, a equipe Marcos Aleixo e Luiz Gouveia, que é o nosso coordenador. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. E tem um recadinho para vocês: não desligar o rádio, não. Sabe por quê? Aliás, Nilce, eu vou falar um negócio antes de você terminar essa frase. Não desliga não o celular que está conectado aí. Por alguma coisa, algum motivo, né, você nos abandona ou deixa de nos ouvir, mas volte de novo, porque você faz muita falta aqui para nós. Continue nos ouvindo, tá? Por algum motivo, às vezes você pode ficar chateado, deixar de ouvir, mas volta a ouvir de novo, porque a programação aqui é maravilhosa. É 24 horas de bons programas, né, Luiz? Você vai ajudar agora no aniversário, aí vai ajudar no aniversário que vem aí. E fique com a gente, porque se você parar de nos ouvir, a gente vai enfraquecer. A gente está sentindo aqui, né? A gente vai ficando fraco, a gente quer fortalecer. Não é, Nilce? Por isso que, inclusive aqui no nosso programa, nós pedimos sugestões, né? Pode ser, participa. Pode aí, dar gente. Sugestão. Por que parou de participar? Não só por esse programa, mas coloque, nós temos um e-mail. O nosso objetivo aqui é melhorar sempre. Verdade. Não é? Verdade. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Gouveia, pelo programa aí. Às vezes eu entro assim, porque eu quero dar um abraço em vocês todos. Muito bom. Né? Muito bom, Luiz. Vamos embora, então. Então. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.